O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para rezar conosco a Santa Missa, aqui na casa de nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizá-la através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações. E a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em vários lugares do mundo, através da rede mundial de computadores, a você, internauta, contem sempre com as nossas orações e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, lhe ajude a realizar os seus projetos e anseios. Irmãos e irmãs, certa vez, dois irmãos que sempre se combinavam, sempre se davam muito bem, havia uma grande amizade entre os dois. E por herança da família, cada um recebeu uma fazenda de presente. E o que separava a fazenda dos dois irmãos era um rio. E sempre um irmão, quando precisava falar com o outro, ele contornava todo o rio, andava vários quilômetros até chegar na casa do outro irmão. Porém, um dia, não se sabe por quê, os dois irmãos resolveram ficar de mal. Ou seja, houve uma grande discussão e então eles ficaram sem se falar. Passado algum tempo, mais ou menos 1 ou 2 anos, chegou à fazenda de um dos irmãos um carpinteiro que estava pedindo emprego. Então um dos irmãos disse ao carpinteiro: "Olha, você chegou numa hora muito boa. Vou pedir para você construir uma cerca em volta do rio, porque assim eu não vou ver mais a cara do meu irmão. E eu vou viajar, vou ficar 40 dias fora, vou deixar para você todo o material que você precisar, porque quando eu voltar, eu quero ver a cerca pronta. E um detalhe, faça a cerca com 2 metros de altura." E assim o carpinteiro disse ok. E o fazendeiro viajou. 40 dias depois, ele voltou à fazenda e, para sua surpresa, o carpinteiro, em vez de construir uma cerca,
ele construiu uma ponte. E quando ele foi chamar a atenção do carpinteiro, ele viu lá do outro lado da ponte o seu irmão, que vinha ao seu encontro. E ele então, não se aguentando, foi em direção ao irmão, e quando chegaram na metade da ponte, deram um grande abraço, choraram muito, conversaram bastante, e depois disseram para o carpinteiro: fica conosco, porque através do seu trabalho, eu e meu irmão pudemos nos reaproximar. E o carpinteiro, sorrindo para ele, disse: obrigado, mas infelizmente não poderei ficar, porque necessito construir tantas e tantas pontes. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o carpinteiro da historinha é nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos somos nós, que por um motivo ou por outro, nós nos desentendemos, ficamos de mal, ficamos sem conversar um com o outro. Jesus é este fabricante de pontes. Jesus é aquele que quer nos unir novamente. Olha o que nos diz o Evangelho de hoje: eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. Reaproximar do outro que errou, reaproximar do outro que pecou, é justamente praticar a misericórdia, mas uma misericórdia sem limites. Hoje, dia 21 de setembro, nós celebramos a festa de São Mateus. São Mateus foi um coletor de impostos. São Mateus, que era um homem pecador. São Mateus, que está lá no seu ofício, mas ao ouvir o chamado de Cristo Jesus, segue-me, ele deixa tudo e vai ao encontro do Mestre, e assim vai se tornar também um construtor de pontes. Mateus era visto como alguém jogado à margem da sociedade, porque no seu tempo o seu trabalho não era muito bem visto. O coletor de imposto era uma pessoa, uma espécie de um empresário, um judeu, que o Império Romano contratava para que eles pudessem cobrar os impostos das outras pessoas. O empresário, no caso o coletor de impostos, ele pagava uma determinada soma para o Império Romano, e aquilo que sobrava ficava para si, ou seja, ele guardava no seu bolso. Mas havia os pequenos e os grandes coletores de impostos. Mateus é o pequeno coletor de impostos. O grande coletor de impostos que nós vamos encontrar é Zaqueu, que está lá no livro de São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Zaqueu, sim, era um grande coletor de impostos. E a cena do Evangelho de hoje nos mostra que Mateus recebe Jesus em sua casa, recebe Jesus à mesa. Significa o quê? Uma proximidade, uma intimidade. E vem comer com Mateus e Jesus todos os outros cobradores de impostos, todos os outros pecadores. Mas os fariseus, aqueles que se sentiam já salvos, santos, puros, começam a questionar Jesus, começam a questionar os seguidores de Jesus, dizendo: como pode o seu mestre fazer refeição com os pecadores? Jesus, ouvindo o que eles diziam, ele vai dizer: mas o doente precisa do médico. Aqui Jesus está se referindo aos próprios fariseus, eles que eram pessoas doentes, porque eram pessoas que marginalizavam as outras, eram pessoas que viviam uma misericórdia, entre aspas, uma misericórdia de fachada. Eram observantes, escrupulosos da lei, mas no seu interior eles viviam completamente
longe da lei. E Jesus, citando uma frase antológica do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer: eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Viver a misericórdia, meu irmão, minha irmã, é justamente praticar o amor, mas um amor sem fronteiras, um amor que não faz acepção de pessoas, pelo contrário, um amor que acolhe a todos. Hoje, celebrando a festa de São Mateus, a igreja pede para que os celebrantes, as roupas litúrgicas da igreja, sejam de cor vermelha, a cor do testemunho, a cor do martírio. Mateus, que depois de deixar todo o seu trabalho, o seu ofício, a sua vida de pecador, ele também vai dar testemunho de Cristo Jesus, derramando o seu sangue, provando assim o seu grande amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também, meus irmãos e irmãs, a partir do nosso batismo, nós somos convidados a derramar o nosso sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas derramar o sangue no sentido de não no sofrimento, mas deixar de lado as nossas vaidades, os nossos interesses pessoais, o querer levar vantagem em tudo, para se colocar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós recebeu uma vocação, como nos ensina a primeira leitura de hoje. Uns são profetas, outros evangelizadores. Por fim, cada um de nós tem um chamado especial. Porém, a resposta a esse chamado é uma resposta individual, que cada um deve dar no tempo justo, no tempo de Deus. Celebrando a festa de São Mateus, celebramos também a festa do nosso batismo, porque também nós somos convidadas a sermos anunciadores da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, sermos construtores de pontes que vão nos ligar aos outros irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão separados de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.